Então tá bom, ó. Então essa aula aí, ó, é a aula 25 e 26, né? Então é uma aula dupla aí de reações de combustão, tá? A unidade 9 tá lá na página 486, 497 aí da apostila 3 de vocês, tá? Então, quem não tem a apostila impressa, então dá uma buscada lá no material que vocês têm aí digital, no PDF, e dá uma conferida nessa aula. Reações de combustão. A gente já viu que isso é um processo químico. A gente já diferenciou, por exemplo, uma reação de combustão aonde eu sempre vou gerar CO2 e água, tá? Reações de combustão sempre geram CO2 e água. Mas aí eu tenho algumas particularidades dessas reações de combustão que elas podem gerar outros produtos. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Aí a gente vai ver o seguinte, o que que é uma reação de combustão, como ela acontece, por que que sai fogo aqui, o que que é o fogo, né? Fogo é uma reação de combustão. Aí eu preciso ter algumas matérias-primas que são importantes para o nosso dia a dia. Então, essas reações de combustão, elas são importantes no sentido de eu posso utilizar ela para fazer uma cocção de um alimento. Então, o nosso GLP, o gás liquefeito de petróleo, é uma reação de combustão. Aqui eu dou uma centelha. O que é uma centelha? Centelha é eu dar uma faísca. Eu dou uma faísca aqui e esse fogo começa por quê? Porque ele começa a queimar o gás aqui. GLP, propano, butano, preferencialmente. A gente viu lá na aula de exercícios que não só existem esses gases propano e butano, existe outros, existe o buteno, propeno, todos derivados de petróleo. Em países que são muito frios, eu posso utilizar o carvão mineral para aquecimento residencial e também para produção de energia elétrica. Então, essas usinas aqui queimam carvão a todo momento, né? Então, eu tenho aqui a produção, ó, de CO2, né? Esse gás que está saindo aqui, principalmente é CO2 e vapor de água, né? Por isso que a gente fala aqui CO2 e água. Na realidade, ele sai na forma de vapor, essa nuvem branca aqui. Eu queimo esse carvão mineral para produção de energia, tanto na forma de calor como na forma de energia elétrica. Posso queimar o meu combustível no carro, tá? É uma reação de combustão. Então, a queima da gasolina, do álcool, do diesel lá no meu veículo, lá no motor, na frente do carro, né? Quando eu ligo o carro, ele dá um start, ou seja, o virar a chave do meu carro é dar uma faísca para começar a queimar esse combustível, né? Então, todos esses caras são cadeias de carbono, cadeias de carbono. Eu posso queimar madeira direto. Eu corto uma árvore de eucalipto, por exemplo, ou qualquer outro pedaço de madeira que tem aí fora aí num terreno baldio, por exemplo, eu posso pôr essa madeira dentro de um forno e estar gerando energia elétrica. E aí a gente vai ver que as usinas de cana-de-açúcar, que a gente já falou um pouquinho sobre elas, essas usinas que produzem esse combustível aqui, eles produzem energia elétrica através da queima da biomassa. Essa biomassa aqui pode ser o bagaço, pode ser restos de eucalipto, restos de madeira. Então perceba, eu tenho a combustão na forma de gás, na forma de sólido, que seria esse carvão mineral, na forma de sólido, que poderia ser essa madeira, na forma de líquido, que poderia ser gasolina, álcool, diesel, metanol, qualquer tipo de solvente. Então, eu tenho todos esses caras nos três estados da matéria. E o que que eles têm em comum aqui, ó? Todos têm carbono, ó. Todos têm esse C maiúsculo aqui, ó. C de carbono. Por isso que ocorre a reação de combustão, tá? Combustíveis renováveis e combustíveis não renováveis. Agora, como que ocorre uma combustão, por exemplo? Qual que é o que a gente chama de tripé da combustão? Eu tenho três partes para ocorrer a queima de um material. Primeiro, esse cara precisa ter carbono, tudo bem? Então ele precisa ser combustível, ó, combi, de carbono, tá? Ele precisa ser combustível. Aí ele precisa estar na forma de sólido líquido ou gasoso. É isso que a gente viu no slide anterior. Então ele pode ser uma madeira, ele pode ser um etanol ou ele pode ser um gás propano. Agora, somente esses caras não vai ocorrer a combustão se não tiver oxigênio.
Então eu tenho que ter sempre oxigênio. Por quê? A gente vai ver nas nossas reações, e a gente já viu isso também, eu acho que eu já mostrei para vocês, um combustível, ou seja, uma cadeia de carbono mais oxigênio, ela pode entrar em combustão. Ou seja, o que é se pode entrar em combustão? Eu preciso ter uma fonte de calor. Tá? Então, o que é essa fonte de calor? É uma ignição, é o start da reação. É como se a reação precisasse disso aqui para dar um início. É como se fosse uma deixa, né? Então, ela precisa ter uma ignição, ela precisa ter uma fonte de calor, ela precisa ter uma faísca. Então, a maioria de vocês aí, acredito que está no quarto aí. Olha só, então, à frente de vocês ou ao lado tem qualquer coisa de madeira aí. Um compensado de madeira, um MDF, é um material combustível, né? Resíduos de madeira aí, pedaços de madeira, uma beliche, uma cama. Então, isso aqui é um sólido, é um combustível, tem carbono pra caramba aí dentro. Tá num ambiente que tem muito oxigênio. Olha só, quanto de oxigênio tem aí no ar aí? No mínimo 21% de oxigênio tem o ar, por isso que vocês estão respirando aí, né? O que tá faltando? Tá faltando só isso aqui, ó. Faltando uma fonte de calor. Ou seja, uma vela acesa, alguém com um isqueiro aí do lado, e daí vai queimar o primeiro pedacinho desse material, e esse material começa a se propagar. Então, isso é uma combustão. Quando eu tiro qualquer um desse tripé aqui, por isso que chama tripé, o fogo para. O fogo não acontece, ou seja, a combustão não acontece. Se eu tiro o oxigênio, o fogo para. Então, aquele experimento que eu acho que ele indica na apostila de vocês aí, é acender uma vela. E depois eu pego essa vela e coloco um copo em cima. O que acontece? Porque sem o copo relar na chama, né? Sem o próprio copo apagar a chama, o que vai acontecer num determinado momento? Essa vela vai apagar. Por quê? Porque ela consumiu todo o oxigênio que estava ali dentro e não tem mais oxigênio para a chama sobreviver. Então a chama apaga. Então, toda vez que eu tirar um desses tripés aqui, ó, o fogo vai apagar. Se eu tiro o combustível, o fogo apaga. Por isso que os bombeiros recebem treinamento especializados, né, em toda essa química da combustão, porque eles precisam neutralizar alguma dessas partes para o fogo ser eliminado, tá? E aí a gente vai ver que as principais, não vamos falar tanto de fogo aleatório, né? Mas nós vamos falar dessa combustão sendo utilizada pelo homem. Então, as fontes de combustíveis que a gente tem, principalmente para o ser humano, as derivadas de petróleo. Lembra que a gente teve a aula de petróleo? Então, tá aqui, ó, o cavalinho, né, extraindo o petróleo. Então, o petróleo é uma mistura homogênea que eu tenho gases, eu tenho líquido e eu tenho sólido ali dentro. O que eles têm em comum? Todos têm carbono pra caramba, todos têm cadeias de carbono, o átomo de carbono, e esse carbono que vai causar combustão. Então, quando eu tiro esse cara aqui, derivados de petróleo, como diesel, gasolina, eu posso transformar esses caras em gases. Esses gases é o que a gente utiliza para cocção aí, doméstica. Eu posso produzir, através de alguns processos, o etanol. O etanol nosso é um etanol que queima, é um etanol combustível, por isso que a gente chama de combustível. Eu posso ter, aqui está como um vegetal, mas eu posso ter uma biomassa vegetal já colocada diretamente no forno, para assar uma pizza, para produzir vapor, para produzir energia elétrica. E eu tenho o grande cara aqui, que é o carvão mineral. E aí a gente vai ver, nos slides seguintes aí, a diferença entre o carvão mineral e um carvão vegetal. Existe uma diferença grande em cima desses caras aqui. Aí, pessoal, só retomando aqui, o petróleo, quando a gente faz essa destilação, né, bota o petróleo cru aqui, aquela maçaroca preta que a gente extrai lá no fundo do mar ou em outras superfícies, a gente bota isso aqui numa torre de fracionamento e aquece, né? Isso aqui tá, ó, 400 graus, ele começa a sair as frações. Desculpem. A fração que vai saindo com menor tipo de carbono, ou seja, menor tamanho de cadeia, é um gás aqui
com 5 a 12 é uma gasolina. Conforme eu vou aumentando o número de cadeias carbônicas, eu vou deixando esse cara mais pesado, ele não sobe. Na realidade, esse cara vai se tornando um resíduo, ele vai se tornando uma peça mais sólida, tá? Então, o número de carbonos influencia no estado da matéria. Menos carbono, gás. Mediano número de carbono, líquido. Bastante carbono é sólido. Então, esses são os derivados de petróleo. Quais são os outros que são derivados de matéria orgânica, vamos dizer, que são combustíveis? A gente tem dois, principalmente no Brasil. O etanol e o biodiesel. O etanol é feito da cana, então aqui está a cana. Eu vou moer essa cana vai tirar um caldo dela. Esse caldo da cana tem um componente chamado sacarose. Sacarose é rico em carbono. Eu vou pegar essa sacarose e vou enviar para um processo que a gente chama de fermentação. Essa fermentação vai produzir o etanol. O etanol tem carbono, por isso que ele queima. O biodiesel pega essa mamona aqui, ó, que até parece a figurinha do coronavírus, né? A mamona. Eu pego essa mamona aqui e vou moer ela. Ela tem um óleo. Esse óleo eu consigo, através de algumas reações químicas, produzir o biodiesel. Eu tenho o diesel normal, o diesel que é extraído lá da torre de petróleo, ó, o diesel que sai aqui, em alguma parte aqui, ó, como a gasolina e o querosene. Só que quando eu extraio esse óleo, isso é um óleo, né? Quando eu extraio esse óleo da mamona, ou do dendê, ou do girassol, ou da soja, são outros vegetais, eu digo que ele é biodiesel. Então veja só, em termos de fontes de energia, fontes que eu posso queimar, eu tenho duas linhas. Ou eles vêm, isso que tem que ficar bem claro para vocês, ou eles vêm de derivados de petróleo, que é o carbono que estava lá no fundo do oceano, né, lá nas extrações, ou eu extraio o mesmo carbono para combustão de vegetais, tá? Desculpem. Aí eu tenho duas correntes que a gente chama de energias renováveis, renewable energy, ou a energia não renovável, que é no renewable energy. O que quer dizer isso? São energias derivadas principalmente de petróleo, nesse caso, que a gente chama de energias não renováveis, e as energias que a gente diz como renováveis, que é derivadas de biomassa, água, né, que seriam as chuvas, os ventos, solar, e aqui um pouco, né, como isso aqui é extração de figuras da Europa, principalmente, então a gente tem o geothermal, mas a gente não tem isso aqui no Brasil, tá? Tem águas geotermais, mas não é usado para energia. A gente usa esses três aqui. Então vamos ver aqui, ó, energia através do vento, a gente tem a energia eólica, que gira aquelas pás e produz energia elétrica. Energia de biomassa é aquela energia que a gente tira do carvão ou queima madeira direto. É a energia que vai esquentar, por exemplo, um forno, queima da biomassa direto. Energia solar é essas placas fotovoltaicas que tem aí em vários estabelecimentos, em casas residenciais. E a energia hidropower aqui, a energia hidroelétrica, a energia das hidrelétricas como a Itaipu. Então, olha só, essas são as energias renováveis. Isso aqui, o Papai do Céu deu de graça para a gente só converte a energia. Agora, essa aqui também deu de graça, só que é energia feita do carvão, por exemplo, aqui, a energia feita de óleos fóssil, né, petróleo, energia de gás natural. Lembra lá, a primeira coisa que sai quando eu faço uma perfuração de petróleo, de um poço de petróleo, é um gás. Esse gás aqui praticamente é o metano, tá? O metano ou propano, butano é o que sai primeiro. Ou a energia nuclear, né? A energia nuclear vindas de derivados de urânio. Essas energias aqui, ó, tem muito ainda na face da Terra, tem muito. Então não vai acabar a era do petróleo como as pessoas imaginam. Pelo menos nós não vamos ver isso, porque lembra, cada vez mais a gente vai distanciando para captar petróleo em outras fontes. Agora, o que vai mudar aqui? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando eu queimo esse cara aqui, ó,
faço qualquer produção de energia, eu estou jogando ele para a atmosfera na forma de CO2, na forma de carbono. E esse carbono é o que estava aprisionado lá no fundo do oceano. Esse aqui é o que já está, pelo menos essa energia biomassa, é o que já está na atmosfera, tá? Então a gente chama de carbono zero ou carbono free. É isso que eu vou explicar para vocês. Antes disso, eu quero mostrar esses dois gráficos aqui, ó. A matriz energética mundial, como que a gente usa a energia, e a matriz energética brasileira. Quero chamar a atenção para vocês que todos usam quase os mesmos derivados. Energia nuclear, ó, quase 5% na mundial. O Brasil usa 1,4%, então é bem pequeno, lá com Angra. A gente usa carvão na forma de carvão mineral, eles também usam, ó, só que é muito mais, 27%, o Brasil usa muito pouco. A gente usa derivados de petróleo, 36%, o mundo usa 31,9%, mas usa muito carvão para aquecimento. E aí a gente pode separar entre não renováveis e renováveis. Olha só, o Brasil, 43% da nossa matriz é verde. Ou seja, a gente utiliza mais energias renováveis do que o restante do mundo, né? Do que o restante do mundo usa somente 14% e 86% não renováveis. O Brasil é um dos países que mais utiliza energias renováveis. E por que isso tem um impacto no meio ambiente? Por causa disso aqui, ó. Vamos fazer uma comparação bem simples com duas matérias sólidas, o carvão mineral e o carvão vegetal. Esse carvão vegetal aqui, ó, é uma torinha de eucalipto, por exemplo. Então ele passou por um processo de queima para tirar os componentes voláteis e fiquei com isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente usa na churrasqueira. Aqui tem carbono pra caramba, tem quase 80% de carbono. Aqui é uma pedra, é uma rocha, muito parecida com isso aqui, mas foi feita há milhões e milhões de anos, é como se fosse um petróleo que foi empacotado brutamente e transformou-se numa rocha que tem carbono pra caramba, tá? Vamos ver o comparativo da composição química? Olha só, carbono total, 80. Carbono fixo, que é a mesma coisa que carbono total, eu tenho 70%, tenho um pouquinho menos. Os dois geram carvão, os dois geram carbonos quando eu queimo. Os dois emitem fumaça, os dois emitem água, vapor de água. Qual que é a diferença? Esse cara aqui, ó, ele já estava em crescimento através das plantas, através do eucalipto, aqui na atmosfera. Esse cara, ele estava aprisionado milhões e milhões de anos. E aí, a hora que eu começo a queimar esses dois caras, eu jogo esse aqui para cima, vai liberar CO2, e esse aqui também para cima. Esse aqui eu estou sempre aumentando a concentração dele na atmosfera, que é o famoso gás de efeito estufa. Os dois são prejudicial, mas esse aqui eu vou mostrar para vocês que ele fica num ciclo fechado. Esse aqui, ele estava lá, vamos dizer assim, dormindo lá no subsolo, e eu estou transformando ele em CO2. Outra coisa, olha a composição química. Eu não tenho enxofre e não tenho nitrogênio na composição química desse cara. É somente carbono. Olha aqui esses dois aqui, ó, nitrogênio e enxofre. Vocês já devem ter ouvido falar da chuva ácida. Quando eu queimo carvão mineral, eu estou emitindo uma parcela em enxofre. Enxofre sai desse cara aqui na queima na forma de SO2, dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, lá na estratosfera, lá junto com as nuvens, não precisa nem ser na estratosfera, na baixa estratosfera, ou seja, aonde forma a chuva, se esse cara está presente lá, esse SO2 ele combina com a água e forma ácido sulfúrico. Ele forma uma molécula chamada H2SO4. E aí ele precipita, ou seja, cai a chuva com enxofre. Essa chuva com enxofre tem pH ácido. Então é a famosa chuva ácida. Idem, ou seja, mesma coisa para o nitrogênio. Então, olha só, quando eu uso um carvão vegetal ao invés de um carvão mineral, ou quando eu uso etanol, que vem da cana-de-açúcar, ao invés da gasolina, esses caras aqui eu chamo de biocombustível. Esse cara é combustível, esse cara é combustível. Mas quando eu uso de origem vegetal, eu chamo ele de biocombustível. Tudo bem? Aí eu tenho um comparativo para vocês aqui, ó. Olha só, todo combustível vai gerar oxigênio
Desculpa, todo combustível mais oxigênio, que é uma combustão, vai gerar CO2 e água. Tudo bem? Então veja só, toda combustão é um combustível, e esse combustível precisa ter esse C maiúsculo aqui, ó, precisa ter derivados de carbono. Eu não posso fazer uma combustão, por exemplo, se eu colocar o ferro aqui, o átomos de ferro mais oxigênio. O que vai acontecer? Átomos de ferro mais oxigênio, vai ocorrer a ferrugem, que a gente viu, a formação de óxido de ferro. Se eu colocar qualquer outro elemento que não tenha carbono aqui dentro, ele não vai formar uma combustão, ele não vai pegar fogo. Vamos pegar uma molécula de água, H2O mais oxigênio, vai formar outra coisa aqui dentro, vai formar peróxido de hidrogênio. Não vai formar uma reação de combustão. Então, isso aqui é a reação global de combustão. Carbono mais oxigênio vai dar CO2 e água, tá? Essa é uma reação completa que a gente vai ver. Existem as incompletas. Por isso que a gente vai assistir a aula até o finalzinho. Então, se eu pegar a gasolina, por exemplo, ela tem uma cadeia carbônica. A gente chama de octanos aqui, ou isoctano, ó, C8H18. São 8 carbonos ligados com 18 hidrogênios. Na hora que eu pego esse componente, eu estou extraindo ele dessa camadinha preta aqui, ó, que vocês estão vendo, o petróleo. Eu tiro ele de lá de dentro e boto, faço o petróleo, esse cavalinho extraindo, mando lá para a torre do fracionamento de petróleo, produzo a gasolina e boto nesse carrinho aqui. Esse carrinho vai estar queimando, vai estar jogando CO2 para a atmosfera. Esse CO2 que vem da gasolina, ele estava aqui, ó, preso aqui, ó. Agora, vamos fazer um contraponto. Vamos ver o CO2 do etanol. Eu pego, faço a planta crescer, essa planta cresce com a função de CO2, ou seja, o gás CO2 que está na atmosfera, senão a planta não cresce. Essa planta cresce, eu extraio esse milho, essa cana, essa madeira, o que é que seja, mando para uma fábrica. Essa fábrica que são as usinas aqui, que a gente tem muito na região aqui de Piracicaba, aqui no sudeste paulista, vamos dizer assim, né, no sudeste do Brasil, né, no estado de São Paulo. Os caras produzem etanol ou produz qualquer outro biocombustível, produz o etanol, manda para o posto, abastece o carro, esse carro começa a queimar, emite o quê? Emite CO2. O que a planta vai absorver? O CO2 que o carro já está emitindo. Então, por isso que a gente chama de um ciclo fechado. Vocês vão encontrar por aí que o etanol tem carbono zero ou carbono free. Eu gosto mais desse termo aqui, ó, carbon zero, ou seja, carbono zero. Ou seja, eu não estou incrementando nada na atmosfera que não seja o carbono que veio da própria planta. Então, por isso que a gente tem um ciclo fechado. Não é free, né? Não a combustão do etanol, ela gera CO2 igualzinho, na mesma quantidade. Na mesma quantidade de idem, né? Porque aqui eu tenho só 2, e aqui eu tenho 8, mas é quase na mesma proporção. Só que esse carbono aqui é o carbono que as plantas vão absorver. E esse carbono aqui é o que estava alocado lá no fundo do oceano. Então, por isso que o Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu estou transformando o carbono que estava na forma de um derivado de petróleo em CO2. Eu estou mandando esse CO2. Aí a gente tem um problema, esse problema de efeito estufa. O efeito estufa é uma quantidade de CO2, principalmente CO2 e outros gases, mas esse é o que a gente tem mais. Tem CO2, tem metano, tem o dióxido de enxofre também, são todos gases que absorvem energia. Rapidamente, talvez a gente vai ter outras aulas desse efeito estufa, mas olha só, a energia do Sol, ela entra, ela é absorvida pelos materiais sólidos, é absorvida pela água, e uma parte dessa energia volta. Se não fosse isso, se não tivesse essa dissipação de energia e uma parte fosse aprisionada aqui dentro, a Terra hoje estaria, por exemplo, a menos 15 graus em média. Ninguém sobreviveria a isso, né? Então, ao longo do tempo, esses gases foram se acumulando na atmosfera e fez com que a radiação entrasse e uma parte dela fosse absorvida pelo CO2. Então, eu tenho uma temperatura amena aqui, ó. A temperatura da Terra, se eu não me engano, é 16 ou 17 graus em média.
Então, essa temperatura aqui é ótima para a sobrevivência e a nossa criação ao longo dos milhões de anos. O que os cientistas observaram? Que conforme eu começo a utilizar combustão aqui, desde a gasolina, desde o petróleo, desde o carvão mineral, carvão vegetal, eu estou acumulando esse cara aqui na atmosfera. Aí, quando a gente tem um ciclo fechado, que é esse ciclo de biocombustível ou dos renováveis, o mesmo CO2 que está aqui, ele é transformado em matéria orgânica ou depois em gás. Agora, quando eu começo a tirar o carbono de lá do fundo do oceano, que estava aprisionado há milhões e há milhões de anos, eu começo a queimar esse cara, começa a queimar o carvão mineral, começa a queimar o petróleo, eu estou aumentando essa nuvem, eu estou aumentando essa concentração de gás. Esse aumento cada vez maior de CO2 aumenta a temperatura. E o pessoal começou a medir isso, dizer, opa, vamos ver se esse CO2, o aumento de CO2 está intercalado, ou seja, está diretamente ligado ao aumento de temperatura. E daí a gente tem esse tipo de gráfico aqui, ó. Olha só, esse gráfico aqui, ó, até 2015, né? Quer dizer, coisa recente, isso aqui não mudou muito. Eu tenho a temperatura subindo ao longo do tempo, desde quando eles começaram a mexer precisamente com esse gráfico, mas isso é bem antes, de 1970, quando realmente começou a se utilizar muito combustível fóssil, com a emissão de CO2, ó. Emissão de CO2, olha só. É uma parente da outra. Então, o pessoal chegou à conclusão que a queima de combustível, principalmente derivado de petróleo, está associado diretamente à concentração de CO2 liberada na atmosfera. E essa concentração de CO2 está diretamente ligada ao aumento de temperatura, porque a gente sabe que esses gases de efeito estufa, que é o CO2, eles absorvem energia. Eles deixam, a energia passa sobre eles e depois, na hora que essa energia vai voltar para a atmosfera, essa energia vai voltar para a atmosfera, para a estratosfera, né, para o universo, esses raios que entraram, essa camada não deixa sair, aí ela fica perambulando aqui. Por isso que fala estufa, é como se fosse um micro-ondas. E daí a gente tem todos esses impactos ambientais ligados, né? Então isso é uma corrente muito forte. A todo dia tem estudo para dizer se realmente o derretimento das camadas polares, o derretimento do gelo, essas inversões térmicas com presença maior de furacão, lugares que costumavam não ser seco, agora estão ficando cada vez mais seco, a todo momento tem estudos que mostram, e também outros que contrapõem isso, que está relacionado com o aumento da temperatura. Vamos coletando os dados, mas a gente sabe como cientista, e eu preconizo isso, e eu falo para vocês que realmente essas catástrofes têm muita coisa ligada com esse aumento de temperatura. E aí o aumento de CO2. E daí, pessoal, a gente chega realmente, depois de toda essa história aí, na química desse carbono aqui, ó. A reação completa, ela sempre vai gerar gás carbônico e água. Então, é uma cadeia carbônica mais oxigênio, gera CO2 e água. Agora, como eu falei para vocês, existem reações incompletas, onde eu tenho pouco oxigênio. Então, uma cadeia carbônica com pouco oxigênio vai gerar monóxido de carbono. Está faltando um oxigênio aqui, ó. Monóxido de carbono e água. E ainda, com menos carbono, com menos oxigênio ainda, eu vou gerar uma cadeia carbônica na presença de menos oxigênio, eu vou gerar somente um carbono, ou seja, somente a fuligem. Então, ó, gás carbônico, monóxido de carbono, só tem um oxigênio, e fuligem, não tem oxigênio nenhum, que é o C. Essa fuligem aqui é aquela fumaça preta. Toda vez que eu encontrar um material queimando com um excesso de fumaça preta, eu estou com uma reação incompleta. Tem pouco oxigênio ali dentro. Esse cara está queimando vagarosamente, tá? Vamos seguir aqui. Olha só a combustão de um cara aqui, ó. A menor cadeia carbônica que a gente existe é o metano, CH4. CH4 na presença de oxigênio, eu vou gerar CO2 e água. Olha só.
Vamos balancear essa equação? Um carbono, um carbono. Aquele processo que eu balanceio carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu tenho agora hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênio, eu preciso pôr 2 aqui para ficar com 4. E agora o oxigênio, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 2 e eu tenho 4, né? 2 vezes 2, com mais 2 aqui, 4. Quanto que número que eu coloco aqui? 2. Essa reação, pessoal, a gente já disse que essa reação de combustão é uma reação exotérmica. Ó, lembra do ex? Ex, vai embora, libera. Ex-namorado, ex-namorada, vai embora, liberou energia, tá? Endotérmica, endo é aquela reação que precisa de energia. Eu preciso aquecer para ela acontecer. Esse cara não, esse cara ele vai liberar energia para acontecer. Esse gás aqui é um gás que ele é formado também nos lixões, não só na combustão, mas ele é formado no lixão. É uma reação de decomposição de matéria orgânica com oxigênio, eu formo dióxido de carbono e água. Quando eu não tenho oxigênio, ou seja, sem oxigênio, igualmente a combustão, eu produzo metano, tá? A gente vai falar disso mais à frente. Olha outras combustões aqui, ó. Metano, butano, etanol. Olha só, queimei o etanol. A gente já fez isso. Vou precisar de oxigênio, vai gerar CO2 e água. Olha aqui, ó. Esse resultado aqui, ó, menos, sempre quando vocês encontrarem menos na frente do ΔH, que é o nível de energia, eu chamo essa reação de exotérmica. Se ele não tem o menos, tem o mais ou não tem nada, ó, como se eu estivesse tampando aqui, ó, a gente chama de reações endotérmicas, tá? Vamos seguir aqui, ó, a reação de combustão completa, eu formo dióxido de carbono e água. Olha aqui, isso que a gente viu, CH4 mais 2 moléculas de O2, vou formar CO2 e água, tá balanceado. E agora, uma combustão incompleta, formação de CO. Não formo CO2 aqui, formo CO. Vamos balancear um carbono, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Quantos oxigênios aqui? 1 e 2, 3. Que número que eu vou colocar aqui que vai ficar com 3? 1,5. Ou o pessoal coloca 1,5 ou coloca 3 sobre 2. Mas a gente vai ver mais à frente, eu acho que eu dou uma mostrada para vocês, que a gente não coloca fração e nem múltiplos aqui. A gente tem que ter um número inteiro na equação. Ou seja, eu preciso multiplicar essa equação aqui. Ó, combustão incompleta, formação de fuligem. O que é fuligem? Somente esse carbono aqui, ó. Aquele pedacinho de fuligem que cai aí quando estão queimando cana-de-açúcar ou queimando qualquer biomassa, você vem e cai lá no telhado, cai na roupa, aquilo ali é fuligem. Aquilo ali foi feito de uma reação incompleta. Tem carbono pra caramba ali dentro, desse pedacinho de material. Então, ó, o CH4 mais oxigênio vai formar carbono e água. Vamos ver? Um carbono. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, essa reação está balanceada. Vamos ver a reação completa da gasolina, combustão completa. 6 carbono, 8 carbonos, preciso ter 8 carbonos aqui. Vou para o hidrogênio, 18 hidrogênios, quanto que eu coloco aqui para ficar com 18? Coloco 9, 9 vezes 2, 18. Oxigênio, quanto que eu tenho desse lado aqui? 8 vezes 2, 16, com 9, quanto que dá? 25. Então, eu tenho 25 oxigênios desse lado. Que número que eu coloco aqui, ó, para ficar com 25? Vou pôr 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25. Mas a gente também coloca assim, 25 dividido por 2. Mas ainda não está correto. Essa equação aqui precisa ter números inteiros aqui. O que eu preciso fazer? Eu copio essa equação e multiplico por 2. Olha só, 2, aí vai ficar 2, duas moléculas dessa, 25, né? Porque não era 12,5, 12,5 vezes 2, 25, 8 vai para 16, 9 vai para 18. Então, essa equação aqui está totalmente balanceada com os seus coeficientes inteiros. Perceba, essa também está balanceada, mas eu tenho uma fração aqui.
Vamos ver do etanol? A gente já fez isso do etanol. Etanol, 2, que número que eu coloco aqui? 2, porque 2 carbonos, 2 carbonos. Hidrogênio, eu tenho 6 aqui, aqui eu só tenho 2, então eu boto um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Oxigênios, quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 4 com 3, 7. Olha só, e aqui, 3 vezes 2, botei um 3, por quê? Porque eu tinha 3, tinha 2 com mais um, 3. 3 vezes 2, 6, com mais um, 7. 7 de um lado, 7 do outro. Pessoal, é simples o balanceamento, tá? A gente já discutiu, acho que em umas 2 aulas aí, já é a terceira aula que a gente está falando de balanceamento, por isso que eu estou passando um pouquinho rápido. Vamos só ver os exercícios aqui, ó. Esses exercícios vocês vão ver que é muita... mais teoria, por isso que eu enfatizei a teoria com vocês, ó. Então, na fotossíntese realizada pelos seres fotossintetizantes, com exceção das bactérias, o gás carbônico, CO2 e a água são usados para síntese de carboidratos, geralmente glicose. Neste processo, a formação de oxigênio que é liberado para o meio ambiente. A equação que mostra que o gás carbônico e a água são convertidos em glicose, havendo liberação de oxigênio. Olha só, é isso que as plantas fazem. As plantas fazem essa reação aqui, ó, a fotossíntese. Elas vão pegar o CO2 que está sendo emitido pela queima de combustível, pela queima de qualquer outra coisa, na presença de água, produz uma molécula de glicose e oxigênio. Por isso que a gente tem 21% de oxigênio na atmosfera. Por isso que a gente precisa cuidar das plantas, porque elas estão emitindo o nosso gás de sobrevivência. No processo descrito, a fonte de energia usada pelas plantas é a energia hidrelétrica, elétrica, eólica, nuclear ou solar. É logicamente que é a solar aqui, né, pessoal? Só que antes de falar que é a solar, que a gente vai botar, veja só aqui, ó, o que é como se fosse a combustão aqui ou a nossa respiração. A nossa respiração, a nossa utilização de energia, acontece uma combustão também, uma espécie de combustão dentro do nosso organismo. Eu pego a glicose, junto com o oxigênio que eu absorvi aqui, a nossa mitocôndrias vai produzir CO2, ó, o CO2 saindo aqui no meu sopro, e água. Água, urina, excreção, suor. Então, isso é uma reação de combustão no organismo, que é a nossa, que a gente chama de respiração. Esse CO2, ele volta aqui, ó, e é absorvido pelas plantas e fazem de novo. Glicose e oxigênio. Então, fica um ciclo fechado. Nós somos uma planta invertida, ou a planta é um ser humano invertido. Veja só, é a mesma equação, mas de lados diferentes. Por isso que está tudo fechado aqui, ó. Os átomos são os mesmos, só mudam os produtos e os reagentes. Então, o que faz isso aqui, o que as plantas fazem para eliminar o oxigênio e absorver o CO2, elas precisam da energia solar. Aqui fala... A química verde pode ser definida como a criação, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos. Toda vez que eu falo de química verde, eu estou falando da origem da produção de combustíveis renováveis, tá? E processos químicos para reduzir ou eliminar o uso de energias de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. O recurso de geração de energia que obedeça esses princípios é petróleo bruto. Não, petróleo bruto gera CO2 e outros, como enxofre, nitrogênio, carvão mineral, idem. Usinas nucleares, eu utilizo uma fonte não renovável, que é o urânio. Usinas termoelétricas, só tomem cuidado aqui, quando ele só fala usina termoelétrica, ou seja, eu vou queimar alguma coisa para produzir energia elétrica, quando ele só fala termoelétrica, eles estão falando que eles estão queimando diesel, ou óleo diesel, ou às vezes até carvão mineral. Se eu disser que é uma usina termoelétrica a biomassa, essa usina termoelétrica a biomassa é uma usina boa, é uma usina que tem o princípio da química verde. Ela utiliza um biocombustível, tá? Então, nesse caso aqui, o princípio que obedece à química verde é o biocombustível, tá? Toda a historinha que a gente comentou aqui. E daí aqui, para finalizar, pessoal, ó, a energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica.
como geradores indicados no quadro abaixo. Então, a maioria, a gente precisa muito mais de energia elétrica. A maioria dos dispositivos que convertem energia, gasolina para energia elétrica, fotovoltaica para energia elétrica, hidráulica para energia elétrica e carvão para energia elétrica, eu posso classificar esses caras em renováveis e não renováveis, que geram poluentes e não geram poluentes. É isso que ele quer saber aqui. Dos geradores de energia elétrica, quais deles produzem poluidores? Olha só, a gasolina, a gente já viu, além dela produzir derivados de enxofre, ela produz excesso de carbono, ou seja, de CO2 na natureza. Fotovoltaico, não. Fotovoltaico é a placa que está em cima aí do telhado da casa de vocês, quem tem, ou em qualquer outra estação, onde eu vou gerar energia elétrica a partir disso. Hidráulica, idem, eu utilizo a força da água, o inercial da água para poder gerar uma pá e produzir energia elétrica. E o carvão, ele está dizendo aqui, ó, quando ele só fala carvão, ele está dizendo carvão mineral aqui, tá? Não está dizendo o carvão normal. Com a queima do carvão, a energia térmica é transformada em energia. Então, os dois aqui, pessoal, a gasolina e o carvão é o que geram resíduos, tá? Então, é a letra C. E eu acho que tem o último aqui. Agora, esse é o último. Aí a gente está no tempo certinho aí, ó. Um dos inconvenientes da gasolina com alto teor de enxofre, olha só, a gasolina tem enxofre. Muito pouco, dependendo do refinamento, gasolinas tem mais, mas ela contém enxofre. Quando eu queimo no meu carro, eu estou produzindo um cara que vai ter enxofre. É que durante a sua combustão, forma-se um poluente atmosférico, cuja fórmula química é, a gente falou, não é monóxido de carbono, ácido sulfídrico, esse ácido também sulfuroso aqui, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Esse é formado e esse aqui também é formado. Mas o maior poluente aqui, derivado de enxofre que ele diz, é o dióxido de enxofre. Então a resposta é a C. Só um aqui, ó. Os principais gases de efeito estufa, ou GEs, são dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e CO2. Assim, os componentes derivados de petróleo, tais como a gasolina, possuem enxofre, o S, em sua composição e, quando queimados, produzem SO2. Tudo bem, pessoal?